Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. URC. Diagnósticos por imagem. Belvívere Cirurgia Plástica e Laser. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Muito bem, estamos no ar com o Pergunte ao Doutor pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Cálculo renal é um quadro agudo que se instala mais nos homens do que nas mulheres e provoca dor inesquecível. Os livros antigos de medicina diziam que é a dor mais próxima do parto que os homens podiam sentir. Estudos têm demonstrado que 15% dos indivíduos formarão pedra nos rins em algum momento de suas vidas. No Brasil, a estimativa é de mais de 150 mil novos casos por ano. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre cálculo renal. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico urologista, Dr. André Rodrigues. Dr. André, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aguinaldo, eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa tão relevante para a nossa saúde local aqui e tanta informação traz a todos os nossos telespectadores. Doutor, então vamos falar desse assunto que é o cálculo renal? Com certeza. O que é, afinal de contas, doutor? Aguinaldo, o cálculo renal seria o que? Nós chamamos de litíase, são as pedras das vias urinárias, tá? Que acometem desde os rins, o ureter, que é um caminho entre o rim até a bexiga, e a bexiga. Doutor, como e por que se forma o cálculo renal? Os cálculos renais, eles têm várias etiologias que nós dizemos. Eles podem estar associados à questão do hábito de vida, a questão do sedentarismo, obesidade, são fatores de risco para o aumento da incidência de cálculos renais. Nós sabemos que tem pessoas que têm uma predisposição metabólica à formação de cálculos renais. A questão da herança, a hereditariedade também é um fator relevante para a formação de cálculos renais e muito associado também à ingesta alimentar e à ingesta de líquidos. Tanto a ingesta de alguns alimentos pode ocasionar o aumento da formação de cálculo, quanto a baixa ingesta de líquidos também pode aumentar a formação das pedras das vias urinárias, os cálculos urinários. Doutor, agora por que acomete mais os homens do que as mulheres? O que acontece? Durante a faixa predominante é dos 20 aos 50 anos de idade, sendo que acomete 2 vezes mais homens que mulheres. A partir dos 50 anos de idade, geralmente essa incidência entre homens e mulheres ela tende a se igualar. Na realidade, a mulher tem um fator protetor da questão hormonal. Tá? Após os 50 anos de idade, a mulher ela começa já a entrar alguns quadros no climatério, entra na menopausa, tem uma deprivação de estrogênio e progesterona, isso aí aumenta a incidência de osteoporose e acaba também culminando no aumento da incidência de cálculo das vias urinárias. Doutor, quais são as características da dor provocada pelo cálculo renal? De fato, é a dor mais próxima do parto que os homens podem sentir? Com certeza, Aguinaldo. Eu, infelizmente, já fui paciente, já tive essa patologia, eu sei que é uma dor de forte intensidade, realmente ela é extremamente incapacitante. E as mulheres que já tiveram também essa patologia, elas nos dizem que a dor é pior que do parto. Como dizem, né? A gente sabe que o parto, em algumas horas, vai-se nascer o neném. A pedra, às vezes, leva-se dias, infelizmente, não sai de forma espontânea, e em muitos casos tem que ser até operados. Doutor, além da dor, há outros sintomas ligados ao cálculo renal? O sinal mais marcante, que é extremamente conhecido, seria o que chamamos de cólica renal, que seria uma dor de início súbita, de forte intensidade na região lombar. Porém, alguns pacientes eles podem ter apenas um desconforto, tá? Porque a questão da dor ela é ocasionada por quê? Por uma obstrução. Para causar a dor, tem que causar uma obstrução da via urinária. Quando essa obstrução ela se dá de forma parcial ou de forma intermitente, ela pode só dar um certo desconforto, tá? E conforme o paciente às vezes elimina essa pedra que ela se desenvolve no rim e ela vai migrando por esse caminho chamado ureter, né? Essa dor ela também vai tendo características. Alguns pacientes, antes de iniciar a dor de forte intensidade, eles podem sentir uma leve estesia, né? Uma sensibilidade na região lombar, pode sentir um certo desconforto na região genital e depois, até que essa pedra realmente ela pare algum local entre o rim e a bexiga, aí causa aquela dor de forte intensidade. Agora, doutor, me diga uma coisa, quanto maior a pedra, a intensidade da dor também aumenta.
É mais ou menos isso ou não? Aguinaldo, a gente não faz uma correlação tanto com isso, porque o nosso ureter, esse trajeto entre o rim e a bexiga, ele tem 5 milímetros. Então nós sabemos que pedras maiores que 5 milímetros têm uma tendência a impactarem, quer dizer, obstruírem, então a intensidade de dor vai ser muito maior. Tá? Geralmente pedras menores, elas tendem uma tendência a serem eliminadas de forma espontânea. Então elas podem até dar um período de dor e conforme ela vai descendo, às vezes o paciente consegue eliminar após um período de dor, mas assim, às vezes com uma dor mais moderada. Mas assim, o que ocasiona dor é a obstrução mesmo. Tem que estar obstruído para causar dor. Para causar dor. Doutor André, como se faz o diagnóstico do cálculo nas vias urinárias? O diagnóstico do cálculo é feito através de exames de imagem. Tá? Nós temos 3 exames de imagem que são principalmente usados para o diagnóstico dos cálculos das vias urinárias. Nós temos o raio-x, que é um exame simples. Como 70% dos cálculos eles são radiopacos, o que é isso? Eles aparecem no raio-x, então é um exame simples e fácil de ser utilizado, que pode ser usado de forma inicial para a avaliação do paciente. Nós temos o ultrassom de vias urinárias, que ele é um exame que também de alta acurácia para o diagnóstico da litíase das vias urinárias. E nós temos o principal exame para o diagnóstico, que é a tomografia. A tomografia ela vai me trazer, então, alguns detalhes a mais. Ela vai me trazer exatamente o tamanho do cálculo, tá? Vai me trazer a exata posição do cálculo e também a dureza do cálculo. Isso é muito importante até para indicar o tratamento adequado para o paciente. Então, dentre esses 3 exames, o raio-x, o ultrassom e a tomografia, todos eles podem ser usados para o diagnóstico adequado. Porém, o melhor, que a gente chama de padrão ouro, é a tomografia. A tomografia. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. André Rodrigues e o assunto no programa de hoje é o cálculo renal. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. André Rodrigues e o assunto no programa de hoje é o cálculo renal. Dr. André, é possível chegar ao diagnóstico preciso pelo exame de urina? Aguinaldo, o exame de urina tem uma importância do ponto de vista daquele exame de urina simples, que é comumente que as pessoas fazem, porque ele pode mostrar a presença de cristais. E a partir disso a gente pode avaliar que o paciente tem uma predisposição à formação das pedras das vias urinárias. Não serve como diagnóstico definitivo, que é comum alguns pacientes eles terem cristais, porém eles não formam essas pedras, quer dizer, esses cristais eles não se agregam para formar realmente um cálculo, né?
Então, mas ele tem a sua utilidade vamos dizer, no screening, numa avaliação inicial do paciente. Doutor, por que algumas pessoas têm dor intensa e outras dores mais discretas? A questão da dor ela pode variar conforme o padrão obstrutivo, né? Conforme aonde está obstruindo, da porção do rim que ela está obstruindo, ou quando ela está no ureter. Se ela causar uma obstrução ureteral, que geralmente é onde tem mais dor, porém for de forma intermitente, quer dizer, conforme aumenta a pressão da via urinária, essa urina passa, geralmente essa dor ela é de mais moderada, ela não é de tão forte intensidade. A dor de forte intensidade é aquele paciente a qual a pedra ela impacta de tal maneira entre esse trajeto do rim até a bexiga, que não permite mais a passagem de urina até a bexiga, de um dos rins. Aí isso realmente causa uma dor de forte intensidade, que geralmente leva o paciente até a unidade de saúde para tomar medicações, até o hospital, e geralmente a procura do especialista para tratamento adequado. Doutor, a pessoa que já eliminou o cálculo está curada ou ainda necessita de exames e cuidados? Aguinaldo, em torno de 15 a 20% da população vai ter um episódio de cólica renal durante toda a sua vida. Então, é uma patologia, uma doença que ela tem realmente uma incidência bem grande na população. Então, a gente admite que o paciente pode eventualmente eliminar uma pedra e possa ser que ele não se acometa mais novamente. Só que é importante a gente fazer uma avaliação do paciente, se ele, mesmo que ele tenha eliminado de forma espontânea, se ele não tem outras pedras, né, e investigar se ele não tem uma predisposição para tratar. Por quê? Alguns estudos mostram que em alguns casos, 70%, existe uma recidiva de 70% em até 10 anos. Então, por isso que é importante todos os pacientes serem avaliados para se evitar que eles tenham fatores de risco que venham a combinar no futuro com um novo episódio de cólica renal por uma obstrução por cálculo. Doutor, a alimentação interfere de alguma forma na doença? A alimentação é extremamente importante, tá, Aguinaldo? Hoje a gente tem uma alimentação que ela é muito... ela tem uma carga de sódio muito grande. Muito grande, né? A gente hoje acaba comendo muito condimentados, todos têm algum tipo de conservante. E até o nosso refrigerante, eu falo para os nossos pacientes que ele é adocicado, ele tem uma carga de sódio muito grande. Tá? E eu acho que no dia a dia, hoje as pessoas acabam não ingerindo a quantidade de líquidos que deveriam e acabam se privando. Então a alimentação ela tem um fator de risco importante também na prevenção e na chance, no aumento da chance de formação das pedras das vias urinárias. Tá? Doutor, podemos então, se tivéssemos que enumerar, o sódio seria o vilão, o grande vilão para a formação do cálculo? De modo geral, é um fator extremamente importante. Tanto que os pacientes que têm uma predisposição à formação de pedras, a gente sempre orienta a diminuição do sódio da dieta, né? Tira-se algumas alimentações que têm uma carga de sódio grande, orientamos a ingesta hídrica, tá? O paciente ele tem que tomar entre 2 a 3 litros de água por dia, com o intuito que de urinar pelo menos 2 litros por dia. Isso é extremamente importante. Nós sabemos que alguns vegetais, a gente sabe que o tomate ele também pode aumentar um pouco a incidência de cálculo das vias urinárias. Quem faz uso crônico de vitamina C também é um fator de risco para a formação de pedras, então a gente tem que sempre avaliar o padrão de vida do paciente, a questão alimentar, até para ver se porventura ele não faz o uso de alguma medicação que acaba também propiciando, como é o caso da vitamina C, que é tão comum o uso pelas pessoas e acaba algum paciente que já tem uma predisposição, acaba aumentando a chance da formação dessas pedras. Doutor André, existe alguma coisa que possa ser feita para evitar a formação de novos cálculos? Sim. Aguinaldo, como a gente sabe que a formação dos cálculos das vias urinárias ele é multifatorial, então a gente tem que avaliar. A questão do sedentarismo é algo importante a ser debatido com o paciente, o estímulo à atividade física, o estímulo à perda de peso, tá? A adequada reposição hormonal em homens a partir dos 40 anos de idade, isso também é um fator importante na diminuição da formação das pedras das vias urinárias. A questão da dietética, os alimentos que ele consome, a orientação dietética, o estímulo à ingesta hídrica, tentar consumir entre 2 a 3 litros por dia, com o intuito de urinar pelo menos 2 litros por dia, para quê? Para que a gente não dê tempo desses cristais urinários eles se juntarem, se aglutinarem e acabarem formando esse cálculo. Então esse é o objetivo, a gente mantém uma diurese elevada com o intuito de diminuir o tempo para a formação desses cristais. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. André Rodrigues e o assunto no programa de hoje é o cálculo renal. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Intervalo comercial e a gente já volta.
Hoje o Informativo Hospital São José continua falando sobre o selo de acreditação hospitalar que a instituição recebeu recentemente. E eu converso então com uma das organizadoras, coordenadoras desse projeto, Márcia Campos, responsável pelo setor de qualidade da instituição, que coordenou durante algum tempo todo esse processo para que o Hospital São José pudesse então receber esse selo de acreditação hospitalar. Márcia, o que é especificamente o selo de acreditação hospitalar e quais são as etapas que foram vencidas, né, para que o hospital conseguisse receber esse selo tão significativo? A história da acreditação, ela não surgiu ontem, né? Ela surgiu nos Estados Unidos, ela é quase centenária, né, no Colégio Americano de Cirurgiões, que sentiram a necessidade de melhorar a qualidade no serviço de saúde. Isso chegou no Brasil aí na década de 90, né? E a gente, há algum tempo, né, também não é um trabalho que surgiu no hospital assim de uma última semana, de um último mês, de um último ano. Sim. É um trabalho que já foi pensado já a nível de planejamento estratégico, então ele vem em pauta há algum tempo. É um trabalho desafiante porque envolve toda a equipe, estrutura do hospital, tecnologias. Então a gente vem trabalhando já há bastante tempo. Então, muito engajamento, dedicação, persistência fizeram com que a gente chegasse a esse resultado. E como é que foram as etapas? Tu colocaste agora que todos os serviços, todos os setores precisavam estar participando. Isso trouxe uma qualificação ainda maior nos serviços oferecidos? Com certeza. Formações de muitos grupos de trabalho, estudos, cada um na sua especialidade, né, na sua segmentação. Eu acho que o conhecimento e as habilidades que nós desenvolvemos no decorrer desse tempo foi essencial, né, para a caminhada e para a conquista deste resultado. Então hoje aí nós somos uma equipe de basicamente 1.500 profissionais, então teve um envolvimento muito grande de todas as especialidades, de todas as áreas nessa conquista. Certo, então muito obrigada pelos teus esclarecimentos, sucesso, parabéns, né? E a gente está junto nessa caminhada, Com certamente. certeza. Obrigada. Muito obrigada. Por hoje é só e nós nos encontramos em um próximo Informativo Hospital São José. Até lá! Restaurante Sabor e Arte. A tradição e qualidade que você já conhece, agora muito próximo de você no Pio Correia. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Do happy hour com os amigos, a um jantar com sequências de massas, risotos e carnes. Em um ambiente aconchegante e climatizado, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Bem-vindo ao mundo do inglês para crianças Access. Curso de inglês para crianças a partir dos 5 anos. Kidsland Access. Seu filho pode ser bilíngue. Access, a escola de inglês. Criciúma 3437-5461 e 999-623033. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico urologista, o Dr. André Rodrigues, e o assunto no programa de hoje é o cálculo renal. Dr. André, em geral as pessoas não sabem que urina concentrada, bem amarela, é sinal de desidratação. É isso mesmo, doutor? Aguinaldo, isso é uma pergunta interessante, que é muito comum os pacientes virem ao consultório e relatam: olha, doutor, a minha urina está
com odor forte, ela está com uma cor escura, isso é um marcador importante da questão da hidratação, né? Às vezes eu até desafio os pacientes, falo, olha, vai em casa, chega, toma uns 2 litros de água e depois veja como é que está a tua urina. Naturalmente ela vai se tornar um pouco mais clara, mais límpida, né? Se não tiver associado com um quadro infeccioso, então a gente sabe que essa coloração e esse odor geralmente está associado à questão da desidratação do paciente. Então isso é um marcador. Quando tu vai urinar, se tu vê que a tua urina está muito amarelada, com odor forte, então isso aí mostra que durante o dia tu não teve uma ingesta de líquido adequada. Doutor, mas o normal é que a urina esteja transparente? Seria o adequado, né? Porque certo. A gente esperaria urinar em torno de 1,5 litro por dia. Certo. Doutor, tem pessoas que bebem bastante água e outras que, mesmo não ingerindo a quantidade recomendada de líquidos, urina bastante ao longo do dia. Quanto deve urinar por dia uma pessoa sem problemas renais? Aguinaldo, então são 2 fatores a serem levantados. O que é comum de uma pessoa urinar por dia? Ela é comum urinar entre 3 a 8 vezes por dia. Isso é o padrão normal. E a micção em torno de 1.000 a 1.500 ml é o adequado. Tá? Como eu disse, assim, alguns pacientes que têm predisposição à formação de cálculo, a gente orienta uma ingesta hídrica aumentada para tentar urinar pelo menos 2 litros. Mas, de modo geral, a população urina em torno de 1.000 a 1.500, entre 3 a 8 vezes todas as 24 horas. Ok. Doutor, no passado se dizia que pessoas com cálculo renal deviam evitar a ingestão de cálcio, portanto não podiam tomar leite, comer queijo, etc. Esse conceito ainda prevalece ou mudou completamente, doutor André? Na verdade, isso é um mito, né? Que é muito comum as pessoas indagarem isso, perguntarem, mas são poucos os casos que as pedras, os cálcios renais, estão associados a uma ingesta exacerbada de cálcio. E nós sabemos que uma dieta também com privação de cálcio, ela acaba aumentando a incidência de litíase dos cálculos da via urinária. Por qual motivo? A maioria dos cálculos, 80%, são formados de um composto chamado oxalato de cálcio. Quando o paciente ele não consome o cálcio adequado, o organismo ele substitui absorvendo mais oxalato. Então, acaba-se aumentando a incidência de cálculo e não diminuindo. Então, é necessário ter uma ingesta de cálcio adequada, principalmente para as mulheres. Elas não podem se privar, até porque elas têm uma predisposição à osteoporose após a menopausa, então isso é importantíssimo que elas mantenham uma ingesta de cálcio adequada, sabendo que isso, manter um consumo adequado, não vai aumentar em nada a chance de o paciente ter cálculo das vias urinárias. Doutor André, me diga uma coisa, quais os tratamentos disponíveis atualmente para tratar o cálculo renal e quais as suas indicações, doutores? Aguinaldo, os tratamentos têm várias opções, né? A gente começa pela questão do quadro agudo do paciente. Um paciente que ele tem uma obstrução da via urinária por um cálculo que saiu do rim e obstruiu o ureter, ele pode ser submetido a diversos tratamentos. Desde um tratamento conservador, que seria o quê? Um tratamento clínico, né? Com o intuito da eliminação espontânea dessa pedra em até 7 dias, porém, a indicação do tratamento clínico ele vai levar em consideração o tamanho da pedra. Cálculos de até 5 milímetros têm uma chance de até 90% de eliminação espontânea. Então esse é o paciente que a gente poderia indicar um tratamento clínico com anti-inflamatórios, corticoides e medicações para dilatar a via urinária, com o intuito de favorecer essa eliminação espontânea, né? Porém, cálculos acima de 5 milímetros, a indicação geralmente é cirúrgica. Tá? Quais são as cirurgias que são usadas? Nós temos várias opções. Nós temos a opção de o que a gente chama de ureterolitotripsia rígida, que é um aparelho que vem pela via urinária, pela uretra do paciente, por dentro do pênis no homem, por dentro da uretra da vagina da mulher, tá? Para até o ureter, onde a gente pode quebrar essa pedra e retirá-la. Então, essa é uma opção terapêutica, é uma opção cirúrgica, né? Nós temos a opção de fazer uma punção pelas costas do paciente, entrar no rim e, a partir do rim, retirar essa pedra também via que a gente chama anterógrada, né? Por cima também, essa é uma opção. Alguns casos a gente pode fazer o quê? A colocação de um catéter pela via urinária só para desobstruir o rim, para que aquela dor intensa do paciente também seja suprimida, e depois podemos usar um equipamento que se chama litotridor, tá? Que a gente faz o que? A litotripsia extracorpórea, que seria o que? A fragmentação das pedras a partir de uma máquina que gera ondas de choque. Então essas são algumas opções. E nós levamos em consideração, Aguinaldo, também a localização da pedra. Algumas pessoas têm cálculos só renais. O que é isso?
São pedras grandes, tá? Que estão apenas dentro do rim. Elas não saíram da via urinária e entraram no ureter. Certo. Então, esses pacientes, as opções de terapêuticas são um pouco diferentes. Ele pode fazer o que a gente chama da nefrolitotripsia percutânea, que é uma punção pelas costas, que daí a gente vai lá, dilata o rim, e através dessa dilatação do rim a gente fragmenta essas pedras e vai retirando os fragmentos aos poucos, né? A gente tem a opção de um aparelho chamado ureterolitotridor flexível. O que é isso? É um aparelho que me possibilitaria uma abordagem pela parte inferior, pela parte urinária inferior, até o rim, e lá usando um laser eu consigo fragmentar essas pedras que estão lá por dentro do rim. Então, assim, a indicação do tratamento, ela varia conforme o tamanho, a localização e o momento do paciente. O paciente que está no momento de crise, de dor, ele tem que ser abordado com tudo que a gente pode possibilitar para desobstruir a via urinária dele, para preservar o rim dele e melhorar a questão da dor dele. Tá? Pacientes que, porventura, têm cálculo do rim, não tem dor, a gente tem um tempo para planejar melhor o tratamento e geralmente a gente acaba usando uma cirurgia pelas costas ou até aquele aparelho para gerar ondas de choque e fragmentar as pedras. Então a opção do tratamento depende do momento do paciente, se é um momento agudo da dor ou se é um paciente que tem já aquela pedra e não está sintomático, para a gente poder decidir qual é o melhor tratamento do ponto de vista cirúrgico. Porém, nós temos alguns tratamentos que seriam da prevenção. Então, todo paciente que ele tem uma pedra das vias urinárias, ele tem que ser avaliado para ver os fatores que predispõem essa formação. Então, nós pedimos exames de sangue, exames de urina, para ver se ele tem alguma alteração metabólica que justifique a formação dessas pedras. Então, a partir daí, a gente pode fazer um tratamento com o intuito do quê? Diminuir essas alterações, né, para que evite que ele forme essas pedras no decorrer da sua vida. Doutor André, e me diga uma coisa, aquele paciente que tem o cálculo renal, tem uma pedra consideravelmente grande e resiste a tratamentos, a cirurgia, como é que deve ser o procedimento desse paciente, doutor? Aguinaldo, o que acontece? Alguns pacientes, eles entram naquele quadro agudo de dor, né, aquela pedra que migrou, que está obstruindo o ureter, e às vezes por não ter um acesso à saúde de forma adequada, vão numa emergência, uma unidade de saúde, tomam medicação para dor, ou alguns pacientes que realmente, tendo condição de ser tratados, acabam resistindo a ser submetidos a um procedimento cirúrgico. O que acontece? No decorrer de até 21 dias, ele mantém-se a função de forma adequada. A partir de 21 dias, os estudos mostram que o rim ele começa progressivamente a perder a sua função de filtração do rim, de filtração do sangue e formação da urina. Por quê? O rim ele acaba criando um mecanismo de defesa, né? Se tu não consegue expelir a urina que é formado, pelo aumento da pressão ele começa gradualmente também a diminuir o fluxo sanguíneo renal e acaba causando uma lesão renal. Então, de início, o paciente começa a ter uma perda da função renal e casualmente com isso está concomitante, ele tem a diminuir a dor. Então é muito comum alguns pacientes que nos procuram assim, doutor, eu tive uma história de cálculo renal há 3 anos atrás. E às vezes a gente vai fazer uma avaliação e ele já perdeu parte daquele rim, porque aquele cálculo continua lá obstruindo, ele não procurou atendimento, não foi fornecido atendimento adequado e acaba aqui tendo a longo prazo uma perda da função renal. Por isso é extremamente importante o paciente ser bem avaliado, ser avaliado com os exames de forma adequada para ser tratado, porque a gente sabe que o paciente com cálculo não é tratado adequado pode a longo prazo culminar na perda da função renal e, porventura, se tiver uma lesão nos 2 rins, ele pode até vir a precisar de hemodiálise no futuro. Olha só. Então, tá aí, né? Fica a dica para você. Procure um especialista, né? De preferência um urologista, e faça o seu tratamento. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico urologista, Dr. André Rodrigues. Falamos de cálculo renal. Dr. André, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Aguinaldo, eu agradeço a atenção, muito obrigado por tudo, por essa oportunidade de estar aqui nos discutindo um assunto realmente tão importante e tão relevante que impacta de forma tão significativa a vida das pessoas em geral. Muito obrigado, estou à disposição quando precisar. Vai ser um prazer estar com o senhor. Imagina. Parabéns e sucesso, doutor. Muito obrigado. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Urque.
Diagnósticos por imagem. Belvivere Cirurgia Plástica e Laser. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa.